Olá, sou Milton Gotardo, sou médico, anestesista da divisão de anestesia do Hospital das Clínicas, sou da equipe de emergência. Hoje vamos abordar sobre transporte do paciente crítico na época Covid. A primeira coisa que você vai fazer num transporte com esse tipo de paciente é justamente ver a parte de paramentação, são os EPIs. Nunca esqueça de utilizá-los propriamente. A segunda parte é você saber o histórico desse paciente, como ele está evoluindo e por que eles estão pedindo para fazer o transporte. A terceira parte, a sua equipe, ela tem que ser uma equipe treinada, capacitada e sabendo das suas funções. Normalmente vai ser um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta. O que ocorre? Cada um dessas pessoas, elas têm que ter conhecimento sobre os equipamentos que você está utilizando. Ou seja, o paciente está utilizando, vamos começar, primeiro, pelo monitor multiparamétrico. Então, esse monitor tem que estar bem colocado, bem distribuído no paciente. A segunda parte são as bombas de infusão. Essas bombas de infusão, sempre verifique se essas bombas de infusão elas estão com bateria suficiente e se os líquidos que estão sendo utilizados por essas bombas, eles têm quantidade suficiente. A terceira coisa vem uma parte muito importante que é a parte da ventilação. Normalmente esses pacientes estão sob ventilação controlada mecânica e esses pacientes com ventilação controlada mecânica utilizam um ventilador de transporte e esse ventilador, além da bateria que ele tem que estar suficientemente carregado, principalmente tem a parte dos cilindros de oxigênio. Então você sempre tem que trabalhar com o máximo de pressão para você ter um máximo de volume de oxigênio. Por quê? O paciente COVID é um paciente que requer uma saturação de oxigênio muito grande, ele precisa ter um volume de oxigênio alto para você trabalhar. Então é imperativo que você faça isso verificando a parte dos seus equipamentos. Outra parte muito importante é o trajeto que você vai fazer. O trajeto, mesmo sendo intra-hospitalar, no caso aqui, você tem que prestar atenção. O intra-hospitalar, mais ainda. A outra parte é muito importante, é a comunicação que você tem que ter. A partir do momento que esse paciente está pronto para ser transportado, você tem que verificar o local de destino se está pronto para receber. Um grande problema que você tem e que nós temos é, por exemplo, fazer um transporte para uma tomografia. Não adianta marcar e depois de meia hora sair. O importante é você falar que está levando o paciente no momento que você está saindo. Então, são algumas coisas básicas que nós temos que ter em mente. A equipe tem que estar treinada, preparada, você faça uma avaliação com a equipe, tanto no início como no término, para verificar principalmente o debriefing que a gente fala, o debriefing é importante. A segunda coisa, o histórico do paciente, revendo. A terceira coisa, o seu equipamento tem que estar em ordem para fazer o transporte, certo? A quarta coisa é o trajeto e a quinta, a comunicação. A comunicação é imperativa nessa parte de transporte. Espero poder ter ajudado a vocês. Um grande abraço.